Bom, pessoal, a forma para a gente começar a pensar em inglês ou em qualquer outro idioma que você esteja estudando é a imersão e a prática constante. É um processo, né? É uma jornada. Por isso que eu coloco lá no meu site Elevate Your Journey, né? Eleve a sua jornada, ou seja, você tem que entender que é um processo que você vai ter ou todo dia ou toda semana, né? Por isso que a maioria dos cursos eles colocam 2 aulas por semana, porque 2 vezes, né? Uma vez você vai estar ali adquirindo conhecimento, colocando em prática e relembrando aquilo. É muito pouco, mas é óbvio que você, aluno bom, você faz seus exercícios de casa e você busca mais, não é verdade? Ou você está esperando um milagre? Bom, pessoal, brincadeiras à parte. Com os meus alunos particular também, eu faço 2 vezes na semana. Tem alguns que só podem uma vez na semana, que tem uma vida realmente muito corrida. Mas o importante é você estar inserindo esse inglês na sua vida. E essa parte do cotidiano, nós professores não podemos fazer por vocês. Por isso que eu vou dar aqui a dica, né, de como eu fiz lá no início, na minha jornada com o inglês, com os outros idiomas também eu fiz a mesma coisa, que é você fazer essa imersão um pouquinho todos os dias. Bom, comece com o básico, né? Primeira dica que eu vou dar para você é você começar com o basicão, né? Por exemplo, você nomear os objetos da sua casa. Era uma coisa que minha mãe fazia, que minha mãe é professora de inglês também, eu já falei aqui com vocês, né? E ela tinha mania de pegar post-its, desses aqui também, amarelinho, vários coloridinhos assim, e às vezes ela até setorizava, né, as cores. E ela colocava o nome dos objetos. Então aqui eu dei um exemplo, ó. Mobile, cell phone, né, que é o celular que eu tô gravando. E aí ela ia lá e colava o post-it no objeto. Então todo dia a gente acordava, aí tava lá no banheiro, os post-its no mirror, no espelho, enfim, vários objetos espalhados assim, porque ela queria lembrar e trabalhava isso na gente também. Então era uma forma dela educar a gente também, né? Ela ensinava dessa forma. Então tinha post-it para tudo que era lado, na geladeira, refrigerator, enfim. Ela espalhava post-it na casa inteira. E, obviamente, que aquilo não ficava para sempre, né? Então, a partir do momento que a gente lembrava sem o post-it, aí partia para mais post-its para outros lugares da casa. Então essa é uma forma muito legal de trabalhar, você sendo criança, adolescente, adulto. Agora, uma segunda dica que eu quero compartilhar aqui em relação a post-it vai também para muitas pessoas que trabalham com inglês muito específico, sabe? Por exemplo, inglês para medicina, inglês para área, né, de engenharia, ou enfim, para qualquer área específica, você pode criar um painel. Então você cria ali um painel para você com a foto e o nome do lado e, se possível, ainda bota como que você pronuncia aquela palavra, né? Porque tem umas palavras que, pelo amor de Deus, eu ensino alguns alunos na área de engenharia e eu acabo estudando essa área, né? Não é minha área de formação em engenharia, apesar de eu ter feito algumas coisas nessa área parecida assim, mais técnicas, mas engenharia para mim tá outra coisa, né? Os nomes dos objetos e dos equipamentos, e são todos em inglês, né? Muitos deles trabalham para empresas fora do Brasil. E aí, a dica, né, que eu dei para eles é isso. Então, por exemplo, aqui está a foto do objeto, ele vai lá e bota o nome, bota como pronuncia. E isso tem ajudado muito eles, né? Então, eles adquirem esse vocabulário de uma forma mais fluida, sabe? Sem ser uma coisa muito massacrante. Tem um que coloca até no escritório dele. Montou lá um painelzinho com as coisas que ele precisa ver e falar todos os dias. E ele colocou um painel do lado da mesa dele com esses objetos que ele precisa lembrar o nome, que eram nomes assim absurdos, nem eu vou lembrar agora, mas eram nomes escabrosos em nome dos equipamentos e das coisas que ele precisava e como pronunciava em inglês. Então ele mandou fazer um painel, eu achei aquilo o máximo. E é uma forma dele praticar e lembrar, né, de uma coisa que ele precisa todos os dias. Então essa é uma forma bem legal. E ele falou que com o tempo ele passou a olhar menos para aquela tabela que ele criou, né? Para aquele quadro que ele criou. E eu achei isso fantástico. E é essa a ideia, né? Então, em casa você pode usar um post-it com
nos objetos mesmo, né? Para fazer essa associação, objeto e o nome do objeto. Mas você também pode fazer com ações, né? Foto e o nome dessa ação em inglês, né? Terceira dica, né? Então já dei a dica do post-it, a dica do painel. A terceira dica é praticar a escuta todos os dias, ou pelo menos tentar fazer isso semanalmente. E aí eu vou dar algumas dicas dentro desse listening que você pode praticar, porque você não precisa começar, principalmente quem está iniciando inglês ou no outro idioma, você não precisa começar ouvindo 1, 2 horas direto disso. Isso vai te cansar, vai te frustrar, sabe? Você não vai absorver realmente aquilo ali. O que eu vou sugerindo para você ir gradualmente aumentando, né, essa quantidade de exposição que você faz. Se você já está no nível intermediário avançado, ok, você já pega aí um podcast, você já pega um filme inteiro. Mas para quem está começando, quem está lá no básico, faz assim, pega uns vídeos curtos. Eu compartilho alguns aqui no meu canal do YouTube, né? Em Vocabulary tem uma lista, né, de vídeos curtos que você vai escutando, vai vendo o significado de cada expressão e vai aplicando numa frase. É um vídeo curto que você para, vai, escuta, repete, pratica, fala junto, né? E é uma forma de você praticar isso, uns minutinhos do seu dia, né? Bom, e aí outra dica que eu dou além do canal aqui, você pode pegar canais de notícias, né? Eu faço muito isso com os outros idiomas que eu já estudei, para não esquecer, né? Porque afinal de contas a gente investe muito, né? Eu investi 4 anos no francês, 3 anos no espanhol e fiz cursos normais mesmo, não foi mágica. A gente vai estudando, né, ao longo da vida, vai se esforçando e vai adquirindo esse conhecimento. É um processo, é uma jornada que a gente, né, escolhe seguir, né? Escolhe caminhar. E aí eu faço muito isso, que é pegar uns vídeos curtos de notícias, tem tantos hoje, né, no Instagram, aqui no YouTube tem vários, e você vai ouvindo aquilo ali. Então pode ser uma notícia de uma coisa do seu interesse, ou de algo que está muito, né, uma notícia que está muito em alta, você para ouvir aquilo no idioma que você está estudando, e aquilo é uma forma de você praticar. Eu também gosto muito de ler as legendas dos vídeos, né? Pelo menos nas coisas que eu acompanho, tem umas legendas grandes, e aí na hora de fazer a leitura, e aí vai a outra dica que eu dou agora, é você ler em voz alta. Lê aquilo em voz alta, mesmo errado, vai lendo, vai tentando ler, porque isso é uma forma de fazer com que o que está aqui no conhecimento do seu cérebro vai passando para a sua voz, entendeu? De fazer essa ligação. E aí você vai praticando também, né? Outra dica que eu dou é, por exemplo, aos finais de semana, pega uma série para ver, 10 minutinhos, 20 minutinhos de inglês, vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante. Então você vai, assiste uma série, não uma série inteira não, um episódio de uma série e você assiste aquilo em inglês. Ou a dica do filme para quem está começando, eu gosto muito de falar de você pegar um filme que você já conhece. Você já sabe até a fala dos atores, né? Aquele filme que você gosta, um assunto que você gosta, né? Um tema que você gosta. Você vai lá, pega esse filme e assiste em inglês. Então, é uma forma de você praticar muito o seu inglês, certo? Outra coisa, né, que eu já inseri aqui no listening, que é o falar inglês. Então, se você for ler inglês, tenta falar inglês, né? Tenta ler em voz alta, né? Não deixe de praticar a fala. Vai assistir um vídeo, escuta e repete. É uma forma excelente de você trabalhar isso. Por quê? Porque à medida que você vai trabalhando, vai inserindo o inglês no seu cotidiano, no seu dia a dia, ainda que seja 5 minutinhos, você vai adquirindo mais expertise naquilo, né? E aí você pode começar a ir para um próximo passo, que eu considero um próximo passo, que é você realmente fazer um self-talk, que é você falar consigo mesmo em inglês. Então, por exemplo, eu preciso ir até a cozinha. Como que eu falo? Eu preciso ir até a cozinha. I need to go to the kitchen.
né? Então você vai lembrando, I need, eu preciso, kitchen é cozinha, tá? E como que eu falo assim, esse meio, como que eu junto essas frases? Isso é muito importante. Então você pensar que você precisa ir na cozinha, que você está no banheiro, I'm in the bathroom, I'm, né, in my bedroom, eu estou no meu quarto. Então você vai pensando essas frases e falando consigo mesmo em inglês. E aí, outra dica que eu dou, que é, além de você pensar e falar essas frases em inglês, você pode começar também a memorizar palavras isoladas e criar frases com elas. Isso também é um outro, né, mais um passinho que você pode dar. Então, por exemplo, você aprendeu uma expressão em inglês. Aí você vai lá, você pega essa expressão e tenta criar uma frase com ela em relação à sua vida. É uma coisa que eu pratico muito com os meus alunos, né? Então, os meus alunos, eles recebem, né, o vocabulário, os textos, os áudios, enfim, os games que eu faço aqui para eles durante a aula. E a gente sempre tem esse momento de utilizar aquele conteúdo em relação à sua vida, né? Porque é o que interessa no final das contas, ou em relação ao seu trabalho. Então, eu sempre coloco os meus alunos para pegar aquilo ali, aquela ideia e praticar na sua vida. Criar perguntas também é muito importante, você saber como criar perguntas. Então, eu também faço os meus alunos me perguntarem, né, sobre aquele assunto. Então, você criar pergunta e responder perguntas também é uma forma bem legal. E você pode usar a inteligência artificial para te ajudar, né? Então, você pode criar perguntas do seu interesse, perguntas pessoais ou perguntas em relação ao seu trabalho. Como que seria uma resposta para isso, né? Um modelo de resposta. E aí você vai adaptando a sua realidade. Isso também ajuda bastante. Já dei várias dicas aqui, né, gente? Mas para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, você precisa dessa exposição pelo menos semanalmente, para você ativar o seu inglês, ativar o que você estudou, sabe? Porque senão você vai perder mesmo, principalmente se você está estudando ainda para se preparar para uma possível vaga de emprego ou para um possível mestrado ou para ir para fora do Brasil e você ainda não está praticando, né, ali, você não está em outro país, você não está ali fazendo um estudo, praticando aquilo todos os dias ou numa empresa que precisa do inglês todos os dias. Então, você realmente precisa você mesmo se educar no seu cotidiano, para você fazer essa imersão, para você inserir o inglês na sua jornada de vida, e isso vai te facilitar muito. Hoje em dia eu já não coloco, não é mais assim uma coisa, obviamente que eu me tornei professora, mas antes de eu já tive fase da minha vida que eu não era professora, eu era só designer, né? Então eu inseri o inglês na minha vida dessas formas, e foi a forma que eu fui ficando mais fluente, perdendo o medo de falar, que é importante, né? A gente não ter medo de falar inglês. E a última dica que eu quero dar aqui, além dessa questão de não ter medo de errar, é de não ter medo do seu sotaque, não ter medo das suas raízes. Você é brasileiro falando inglês. E você vai ter aí a sua forma de falar inglês, né? Se você for ouvir um africano falando inglês, um indiano falando inglês, qualquer outra pessoa de outro país de língua não inglesa falando inglês, ele vai ter lá o sotaque dele. Então vamos parar de besteira, né? De querer imitar sotaque de outro país. Você não está em outro país. Tem gente que imita, que acha que isso é essencial. Eu não acho isso essencial. Eu acho que perde até, na verdade, a nossa essência, porque eu tenho muito orgulho de ser brasileira, muito orgulho, né? Por mais que eu goste de estudar culturas e idiomas diferentes, eu tenho muito orgulho do nosso país e de ser brasileira. Então, essa questão, para mim, pessoalmente, né, do sotaque, não é um grande problema. Então, não fique envergonhado se você não fala com sotaque americano, britânico ou whatever. Fale do jeito que você está conseguindo falar, tá certo? O que é importante na fluência do inglês? É você falar, né, conseguir se expressar com outro idioma e ser compreendido, né? E se você escuta e compreende também, a tua fluência está ali. Então, você está ouvindo inglês, está entendendo. Você está falando, o outro está entendendo?
tá fluente, tá? Está acontecendo a comunicação, que é o objetivo da gente aprender outro idioma, não é verdade? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com essa dica, então seja consistente. Lá no meu site loresan.com tem várias dicas, várias coisas legais para você acompanhar. Eu agora estou compartilhando também umas sessões diferentes no meu site, que é uma sessão de espiritualidade, que é uma coisa que eu estudo desde os meus 12 anos, eu gosto bastante, e também uma sessão de entretenimento, que às vezes eu paro para ouvir algumas coisas e eu acho interessante, e aí eu vou lá e escrevo um pouquinho sobre isso. Então, eu estou compartilhando vários assuntos lá, além de gramática, vocabulário, expressões, né? Várias dicas de cotidiano. Também coloco lá notícias sobre educação, né? Compartilho as minhas aulas com os outros professores, compartilho as minhas receitas com os alunos. Tem várias coisas lá no meu site bem legais para você acompanhar, loresan.com. Eu não tenho tanto tempo de ficar compartilhando cada coisa que eu boto lá nas redes sociais, mas tá tudo arquivadinho lá. É só entrar e você vai ver vários assuntos ali, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Bye, bye!